Boa tarde, pessoal. Hoje, terça-feira, dia 11 de outubro de 2022. Neste vídeo, eu quero aprofundar com vocês a discussão que eu comecei no vídeo anterior, em que eu falei sobre aquela área do cérebro, o complexo R, o cérebro reptiliano, sede dos nossos impulsos de instinto de sobrevivência. Se você não assistiu a esse vídeo, eu peço que vá lá, assista, é o último vídeo que lancei aqui no canal, e eu trato desse aspecto, da onde vem, né, esse movimento todo de ódio que nós estamos vendo na sociedade, e esses impulsos agressivos, territorialistas, esses impulsos que são basicamente do nosso instinto mais animalesco, e que tem uma sede, segundo todos os estudos aí da neurofisiologia, que tem uma sede lá no miolo, ou melhor, na base, vamos dizer assim, do nosso encéfalo, que é o chamado complexo R, ou complexo reptiliano. Então a gente tratou desse aspecto no vídeo anterior. O que eu quero nesse é aprofundar algumas outras questões também dentro da própria neurofisiologia, e a gente aproveita isso porque, como eu tenho formação em biologia, além de astrólogo, eu posso navegar por esses assuntos com uma certa tranquilidade, porque são assuntos do meu domínio de 30 anos em sala de aula ensinando biologia para os alunos, né? Então a gente vai tratar disso, mas no contexto que nós estamos vivendo, desse embate político extremamente acirrado, extremamente agressivo, e vamos tentar buscar as razões disso e entender tudo isso também no próprio contexto das energias astrológicas nas quais nós estamos vivendo. Amanhã nós teremos uma quadratura exata entre Marte e Netuno. Marte, ele é um planeta de agressividade, ele está ligado ao nosso complexo R, ao nosso cérebro reptiliano, e Netuno tem a ver com tudo aquilo que é ilusão, que é mentira, que é fraude, ou expectativas que muitas vezes são frustradas. E essa quadratura de Marte e Netuno pode levar a situações de violência daquelas pessoas que tiveram as suas ilusões derrubadas. Quando o seu mundo rui, quando elas ficam totalmente defraudadas diante da realidade dos fatos, muitas vezes elas partem para a agressão, para a violência. Então é um dia em que nós vamos ter muito cuidado com isso. Mas vamos lá falar sobre o que eu quero comentar com vocês. Na década de 50 do século passado, foi feito um experimento cuja ética é discutida até hoje, um experimento chamado experimento de Robbers Cave. Robbers Cave é um conjunto de cavernas que existe num parque estadual em Oklahoma, nos Estados Unidos. E o que foi feito? Um grupo de pesquisadores resolveu selecionar jovens, né, homens e brancos, protestantes, de classe média e de inteligência média dentro das escolas. Então eles ficaram analisando com a conivência, e aí que entra a questão da ética, né, dos pais e das escolas, em observar esses alunos para fazer uma seleção oculta. Eles não sabiam que estavam sendo observados e selecionados. Para que eles quiseram selecionar esses alunos? Porque eles pagaram um certo dinheiro para esses pais permitirem que esses meninos fossem levados para este acampamento lá em Robbers Cave, e lá eles chegaram e foram divididos em dois grupos. Esses dois grupos não sabiam da existência um do outro. E eles ali criaram os seus próprios hinos, suas próprias bandeiras, né? E fizeram lá que iam fazer um treinamento de beisebol ou alguma coisa do tipo. Então, um dos grupos, né, se chamou de Rangers, se não me engano, Rangers, e outros os Eagles, né? Então, esses dois grupos que se formaram ficaram separados dentro do mesmo parque estadual, sem saber um da existência do outro. E desenvolveram, portanto, a sua própria cultura naquele momento, né? Com hinos, com símbolos, né? Com reforços de valores entre eles. E aí, depois de uma semana ali, resolveram apresentar um grupo ao outro. E aí que a coisa começa a acontecer. Automaticamente se estabelece, no mesmo momento, um instinto de competição e oposição entre os grupos, sem que nada tivesse acontecido. Ninguém ofendeu ninguém, ninguém fez nada que comprometesse simplesmente o fato
de eu pertencer a um grupo e de repente descobrir que existe um outro grupo que não é o meu, isso já desencadeou naqueles jovens toda uma animosidade. E eles deixaram os pesquisadores, por isso a ética aí é colocada em questão. Hoje, pelas leis de hoje, um experimento desse não seria permitido, né? Os grupos foram hormonando essa animosidade, essa competição, até chegarem às vias de fato de invadirem o campo um do outro, tacarem fogo na bandeira do grupo oposto, né? E cometerem certas agressões verbais, inclusive até físicas nesse sentido. Então, isso foi o chamado do experimento de Roberts Cave, que mostrava ali, um experimento social, que mostrava que quando você faz parte de um grupo, automaticamente você parece que já está predisposto a entender o outro grupo como seu adversário e até como seu inimigo, partindo por um estágio de oposição, de adversidade, de competição com esse grupo. Depois, associado a isso, nós temos outros estudos que mostram como que se forma essa adesão ao grupo. Eu sou desse grupo, nós somos nós e eles são eles. E a partir disso se estabelece o nós contra eles. Qual é a origem fisiológica do cérebro? Aí foram feitos outros experimentos e outras análises, e aí eles detectaram a seguinte situação. Essa região que está aqui na cor amarela do cérebro, muito próxima aqui da região basal, onde fica o cérebro reptiliano, né, é o chamado giro fusiforme. Essa região ela é responsável pelo sentido de familiaridade. Quando você está num ambiente familiar, com rostos familiares, com situações que lhe são familiares, essa zona fica estimulada e gera estímulos positivos para o corpo, para o cérebro todo, né? E, evidentemente, se você está numa situação que não lhe é familiar, que te traz algum incômodo, também vai gerar estímulos negativos dessa área. Então, existe uma parte do nosso cérebro que é responsável por criar esse sentido. Estou num ambiente que me é propício, ou me deixa confortável, ou que me é familiar, e existe um ambiente no qual eu não me sinto bem, que eu não me sinto familiarizado, independentemente de estar acontecendo qualquer tipo de agressão externa. Pelo simples fato de você olhar e a imagem que você vê não bate com a imagem que você tem gravado daquilo que você acha que é o familiar. Isso eles fizeram com rostos principalmente. Nós reagimos mais positivamente em termos de cérebro aos rostos parecidos com o nosso. E quanto mais diferente é o rosto, principalmente de outras raças, de outras etnias, essa reação não é tão positiva. Então isso está na fisiologia do cérebro, a nossa biologia tem essa questão. Por que disso? Provavelmente uma adaptação para que a gente não se desgarrasse do grupo e não adotasse comportamentos diferentes do grupo. Porque se eu passo a aceitar a convivência com diferentes, eu passo a adotar o comportamento dos diferentes. E, de repente, o comportamento dos diferentes não interessa ao seu grupo, porque o seu grupo está adaptado para uma forma de vida. Que se modificar o comportamento, essa espécie pode correr o risco até de extinção, por exemplo, né? Então, é uma forma do bando, do grupo se preservar, manter os seus comportamentos que já foram agraciados pela evolução, pela seleção natural. Então, para isso, o cérebro cria um sentido de familiaridade. Fique aqui porque é aqui que está certo. Se você for para lá, talvez seja o incerto, né? Então, veja como o nosso cérebro já tem esse dispositivo dentro da nossa natureza, né? Lógico, né, gente, que não é só a biologia que nos comanda. Existem as nossas crenças que ativam isso. Né? Se eu fui criado num ambiente onde tudo bem estar com o diferente, aprendi a trocar com o diferente, muito provavelmente essa biologia não vai falar tão alto assim. Mas se eu fui criado num ambiente para hostilizar o que é diferente, para ter preconceito, provavelmente eu vou ter estímulos e gatilhos emocionais, mentais, que vão fazer com que essa área entre em ação, tá? Aí, um outro ponto do cérebro importante que eu falei no vídeo anterior é o núcleo accumbente, né? O que o núcleo accumbente faz? É o centro de recompensa e de prazer.
quando eu faço alguma coisa que o cérebro entende que é positivo, ele gera aí um estímulo para que eu faça mais daquilo. E isso é o mecanismo que leva a gente a se viciar em fumar, viciar em uma série de questões, por conta daquele prazer imediato que é colocado aí. O que se percebeu é que quando eu estou em ambiente de familiaridade e eu faço as mesmas coisas que os meus semelhantes, isso gera um reforço de recompensa positiva no núcleo accumbente. Então, eu me sinto integrante, eu me sinto incluído num grupo porque eles fazem, eles cantam, eles usam a mesma bandeira, eles usam os mesmos jargões e eu, ao fazer isso, eu tenho um reforço positivo que vai me viciar em fazer isso. Porque o núcleo accumbente, quando ele é usado no seu extremo, ele gera o vício. Então as pessoas ficam viciadas na cultura do seu grupo. E esse vício pede que isso seja retroalimentado como um vício normal, como é o vício do álcool, da cocaína, tá? Então a pessoa fica viciada em estar com o seu grupo e em praticar as mesmas coisas que o seu grupo, porque isso acessa o seu núcleo accumbente. Então veja como que é profundo essa questão biológica, tá? E aí, então, aqui tem alguns parâmetros que eles percebem, né? Os pesquisadores que fizeram todos esses trabalhos aí, eles falam essa coisa do nós e eles, né? Com os do grupo, né? Quando você está em convívio com aqueles do seu grupo, o sentimento comum é de respeito e lealdade. Então, é muito mais comum as pessoas se respeitarem e terem lealdade àqueles que lhes são familiares, que ativam aquelas zonas do cérebro que eu mostrei aqui para vocês, tá? Agora, com os fora do grupo, o sentimento comum é de competição e oposição, como aconteceu no caso do experimento de Roberts Cave, quando os dois grupos se apresentaram, automaticamente ligou-se todo o aparato bioquímico cerebral de competição e oposição. A ideia básica é, nós temos os valores que faltam neles. Então isso acontece com ambos os grupos, é uma simbiose aí, né? O grupo A acredita que os valores deles são os melhores e que os outros não os têm, e vice-versa, né? Com os do grupo, compartilham-se visões positivas. Então, se eu pertenço àquele grupo, um reforça a positividade, isso reforça o vício do núcleo accumbente do cérebro. Isso dá para a pessoa um sentido de prazer. Ok, eu pertenço a esse grupo, eu sou assim, eu sou desse time, né? E isso gera mais e mais choques hormonais positivos de bem-estar promovidos pelo cérebro, tá? E isso faz com que estar com outro grupo gere coisas negativas. Então a visão sempre é negativa dos que são do outro grupo e positiva e reforço positivo de quem é desse grupo. O jogo de poder é parte considerável na troca entre os do grupo com os de fora do grupo. Então, há essa necessidade da disputa de poder. Não é só uma disputa de recurso, não é só uma disputa de território, né? No caso dos animais, não é só disputa pelas fêmeas, pelos alimentos, tá? A disputa é pelo poder. Quem manda mais? Quem grita mais alto aqui, tá? É essa a questão que entra em jogo. E os membros de um grupo com mais poder vão definir os membros de outros grupos como de menor status. Então, como esse grupo atinge um poder maior, ele vai justamente dizer que aqueles que são de outros grupos são minorias, são párias sociais, né? São pessoas que eles vão considerar de menor valor e vão partir também para julgamentos e opressões. Você pode achar que tudo isso que eu estou falando saiu da minha cabeça. Não, não saiu não. Saiu deste livro aqui, ó, tá? Esse livro eu vou colocar aqui para vocês, ó, para vocês enxergarem aqui. Subliminar, de Leonard Mlodinow, né? Como o nosso inconsciente influencia nossas vidas. Esse livro aqui tem lá na Amazon. Você lê isso daqui e o que eu trouxe, o que eu comentei aqui nesse vídeo, tem no capítulo 8 desse livro, tá? É chocante, gente. Mostra como que nós somos manipulados de forma subliminar por uma série de questões. Mas hoje, especificamente, no momento atual, o que nós estamos vendo é que existe um mecanismo muito grande de promover reforços positivos de grupo, de identidade grupal,
que encharcam as pessoas de dopamina, fazendo com que elas fiquem viciadas em mais disso. Quem fornece isso? A grande biqueira hoje chamada rede social. A rede social fornece uma coisa chamada algoritmo, que é o traficante dessa biqueira, que vai ficar te instigando o tempo todo a consumir mais e mais e mais e mais dessas drogas cibernéticas que produzem o reforço de você ficar compartilhando sem parar coisas da sua identidade grupal, daquilo que faz parte do conjunto de crenças do seu grupo, do nós contra eles. E o lado de lá, na mesma forma, só que no sentido contrário. Nós estamos vendo um mecanismo de enlouquecimento da população por conta das redes sociais. As Big Techs hoje são as responsáveis por um desgaste bioquímico do cérebro sem precedentes. Muito maior do que uma pessoa que está viciada numa droga convencional, como cocaína, heroína, essas coisas. Se você está nesse processo, se você não consegue passar 2 horas sem olhar para sua rede social e encontrar ali uma publicação que você considera legal, é isso aí mesmo e vou compartilhar, até para criar oposição, para criar não sei o quê, se você está preso nesse, você está viciado tanto quanto uma pessoa que está viciada em drogas. Você criou e permitiu que reforçasse no seu corpo uma arquitetura bioquímica de um drogado. E quem fornece essa droga para você, como eu falo, é a biqueira das redes sociais. É ali que você encontra esse reforço o tempo todo, pedindo para que você faça cada vez mais do mesmo. E o algoritmo ele tem essa lógica. Quanto mais você faz uma coisa, mais ele te devolve essa mesma coisa e você é instigado a fazer mais dela e ele devolve mais dela. E esse ciclo vai fazendo com que você sinta a recompensa, o prazer pelo núcleo accumbente. Enche você de dopamina e você fica realmente com o seu cérebro totalmente refém do grupo ao qual você decidiu pertencer. Você para de pensar por si próprio, você para de ter a sua própria visão de mundo, você passa a ser apenas um seguidor, um gado, podemos dizer assim, né? E você vai seguindo o toque da boiada, o toque do berrante. Quem tem o berrante nas mãos hoje é o algoritmo das redes sociais. É ela que levanta os trends, é ela que faz toda essa movimentação. E aí as pessoas são capturadas, são sequestradas e são encharcadas de uma bioquímica de vício nessas questões todas. Então o buraco é bem mais embaixo, gente. E você tem que fazer um teste com você mesmo. Ver se você consegue ficar 21 dias sem acessar qualquer coisa das suas redes sociais. Será que você consegue? Se você não consegue desligar as redes sociais, mas eu trabalho com isso, tá? Existem hoje vários recursos que você pode usar para focar o seu trabalho nas redes sociais, desligar uma série de eventos que ficam chamando a sua atenção, para você fazer só aquilo que você precisa fazer. Tente usar dessas restrições, tente desmamar desse vício bioquímico que as redes sociais estão colocando em você. Se você tiver dificuldade para largar as redes sociais, significa que você hoje é um viciado. Tal e qual a pessoa que está lá jogada nas ruas, drogada, sujeita a toda a questão das drogas. Coisa séria, gente, coisa é muito difícil e nós estamos sendo drenados no nosso cérebro, que é o principal órgão que nos faz criar, que nos faz gerar coisas para a nossa prosperidade. E nas relações sociais, através das crenças que estão sendo estimuladas, dos valores que estão sendo estimulados pelas redes sociais, as pessoas estão entrando em embates cada vez maiores. A agressividade tem crescido e isso tem alimentado aquele complexo R que eu expliquei no vídeo anterior. Chegamos num ponto que não dá mais para fugir disso. Nós temos que pensar em forçar os nossos governos a criar mecanismos de controle sobre as redes sociais. Não de censura. Não de censura. Não se fala aqui de censurar determinados conteúdos ou informações, mas a forma como elas são apresentadas e estimuladas nas pessoas, gerando vício, gerando essa onda de dopamina. Isso pode ser mudado, isso deve ser mudado, para que a gente recupere as pessoas e tire ela dessa hipnose, tire desse transe que está levando a uma cisão da sociedade, a uma verdadeira guerra civil cibernética.
Nós precisamos mudar isso, porque a história da biologia é repleta de lições duríssimas para as espécies que resolveram esticar a corda. Para elas, o caminho fatal e inevitável foi sempre a extinção. Será o nosso fim? Essa é a reflexão e recado que eu queria deixar aqui com vocês. Se você gostou desse vídeo, dê um like aqui, deixa aí seu comentário, compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais. Se você não se inscreveu aqui, vai lá no botãozinho de inscreva-se, aperta até parecer inscrito. E também ative o sininho, assim você recebe notificação toda vez que eu colocar vídeo novo no canal. Eu vou ficando por aqui, até o nosso próximo vídeo e um grande abraço.